Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos são as formas rápidas e quentes com as quais nós interpretamos uma realidade. Não são só as pessoas que estão em depressão ou ansiedade ou outro tipo de transtorno emocional que têm os pensamentos automáticos. Porque o pensamento automático é o pensamento rápido e quente que faz com que a gente interprete a realidade de acordo com a nossa lente, com a nossa vida, com a nossa história de vida. O que acontece é que as pessoas que estão com depressão, ansiedade ou outro tipo de transtorno emocional, elas tendem a uma forma negativa de interpretar a realidade. Então, enquanto outra pessoa simplesmente pensaria que é algo normal, caso essa situação acontecesse, o ansioso, ele sempre acha de se tratar algo catastrófico. Então, a gente vai conhecer aqui uma listinha de alguns pensamentos automáticos que são chamados de pensamentos automáticos disfuncionais, ou seja, aquela maneira distorcida, aquela maneira negativa de interpretar a realidade. Porque o pensamento rápido e quente, ele é até necessário para a nossa sobrevivência, para a tomada de decisão. Então, por exemplo, o primeiro pensamento disfuncional que a gente vai citar aqui é a leitura da mente. A leitura da mente é quando você acha que sabe o que a pessoa está pensando, sem ter provas reais disso. Por exemplo, você está estudando no seu quarto, sua mãe entra sem bater e você pensa, ela veio ver se realmente eu estou estudando. E aí você termina se comportando em reação a esse seu pensamento. Você briga com a sua mãe, bate a porta. O que aconteceu de realidade nessa situação é que a mãe entrou no quarto sem bater. Todo o resto do cenário faz parte de uma interpretação da realidade. Por exemplo, que ela está pensando que você não está estudando. Ah, mas eu tenho quase certeza que ela pensou isso, porque ela sempre pensa isso. E uma coisa interessante, gente, é que muitas vezes os pensamentos automáticos disfuncionais, eles não parecem absurdos à nossa cabeça. Eles parecem plausíveis e reais, mas a gente tem que parar e avaliar se de fato ele é uma realidade ou se ele é uma interpretação da realidade. Então você tem que pensar quais são as evidências reais que eu tenho que a minha mãe entrou no quarto para ver se eu estou estudando. A gente só vai ter certeza disso se perguntar. Porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é capaz de adivinhar o pensamento do outro sem que o outro diga. Uma outra distorção cognitiva se chama rotulação, que é você atribuir rótulos a você e às outras pessoas. Ele não presta, eu não sou bom, eu sou um fracasso. Então, sempre que você atribui rótulos, uma rotulação muito frequente é que as provas da CESP, ou provas FCC, ou provas do tal banca, elas são assim ou assim. Então são regras absolutas, são rótulos que a gente coloca. E aí a gente tem que parar um pouco e se perguntar, o que eu estou deixando de fora ao considerar essa situação como um rótulo? O que eu estou deixando de fora de mim mesmo, do outro, ou de uma situação, quando eu simplesmente a rotulo? Uma outra distorção cognitiva que leva ao pensamento automático disfuncional se chama filtro mental. Como é que ele funciona? Você se atenta aos detalhes negativos de uma situação e deixa de fora qualquer evidência de detalhe positivo. Então você tem que se perguntar, minha percepção está acurada? Que outros fatos eu não estou considerando? Por exemplo, uma pessoa que tem 4 horas por dia para estudar e aí nesse dia ela conseguiu estudar 3 horas. E aí, em vez de ela ficar feliz, dela gostar das 3 horas que ela conseguiu produzir, ela foca apenas exclusivamente na 1 hora que ela faltou estudar. Então, ela fica ansiosa, ela fica triste e ela valoriza apenas o detalhe negativo. Ou seja, ela fez um filtro mental. Ela excluiu tudo de bom que poderia ter acontecido se ela tivesse pensado nas 3 horas de produção. Se ela tivesse visto o que ela construiu. Além do filtro mental, ela faz a comparação injusta. Na comparação injusta, você se compara com outra pessoa sem nem sequer saber qual é a trajetória dela, qual é a história de vida dela, sem nem sequer ver se de fato você pode fazer uma comparação. E aí você termina se diminuindo, você termina gerando em você uma autoestima negativa, porque uma tendência dos pensamentos disfuncionais são os pensamentos voltados para o fracasso, para a autoestima baixa, e aí você só reforça a ideia de que você não é bom o suficiente. Então,
a atenção, o automonitoramento é necessário para quando você está fazendo essa distorção cognitiva que leva ao pensamento automático disfuncional.